Quem é Bafomé, o que é Bafomé, como surgiu, de onde saiu. Tá? Amor, só abaixa um pouquinho. Tá bem alto. Quando eu tava dizendo. Vamos lá, valeu, amor, obrigado. Tá? Vamos lá. Aulinha de hoje, rápida. Tá? Nós vamos falar de Bafomé. Vamos fazer uma análise um tanto quanto superficial. Tá? Porque Bafomé entra num contexto mais filosófico e principalmente um contexto pessoal, onde a gente tem que compreender o que ele é e o que ele representa para nós, tá? Como indivíduo. Tanto que aqui, ó, um dos meus anéis, tá? É a cabeça de Bafomé. Falando isso, foi excelente, que eu esqueci do hexagrama, do pentagrama na testa. Esqueci do pentagrama na testa. Lembrei. Excelente ter mostrado o anel. Então vamos falar de Bafomé, quem ele é, o que ele é, como ele surgiu, de onde ele saiu, quem apresentou ele. Bafomé é um ser, Bafomé é uma divindade, Bafomé é o diabo. Quem sabe, tá? Na verdade eu sei, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Deixa eu só dar uma ajeitada na aula. Eu acho nada a ver com nada, Dominique. Isso daí já é invencionice do povo demais, cara. E tem muito isso, tá? Vamos lá. Quem é Bafomé? Para responder diretamente, Bafomé... Sai da frente. Bafomé é o diabo? Não. Não é o diabo. Bafomé tem a ver com o diabo cristão? Não. Não tem a ver com o diabo cristão. E eu normalmente estou fazendo o que você falou que eu fazia em Tijuana. Tá? Bafomé não tem nada a ver com o diabo cristão. Bafomé tem algo a ver com o cristianismo em si? Não. Em sua suma? Não. Tá? Mas ele tem uma pegadinha ali um pouco filosófica, esotérica, que entra até mesmo dentro do cristianismo, mas é mais um contexto histórico, tá? E vamos falar sobre isso agora. Bafomé é uma divindade, é uma entidade, Bafomé é um ser? Não, Bafomé não é um ser, Bafomé não existe, tá bom? Bafomé não existe no plano astral, não existe no plano material, nem nada do tipo, tá bom? Bafomé nada mais, nada menos é do que uma representação, tá? Cabalística, nada mais, nada menos é do que um símbolo. Bafomé foi apresentado em Dogma e Ritual de Alta Magia por Eliphas Levi. Exatamente, Bafomé não é um ser criado, tá? É uma representação. Até 1854 nós não tínhamos nenhuma imagem referente a Bafomé. O nome dele só era citado, tá? O nome dele só era citado por causa de inquisições templárias. Ele seria representação de Baal? Também não. Em alguns terreiros ele é utilizada a imagem dele como Baal Zebut, tá bom? Beuzebu, porque Baal não tem representação de imagem, tá? Os antigos deuses cananeus, tá? Eles não tinham uma representação muito grande, tá? Eles eram representados como homens, tá bom? Então, diferente de outros deuses como Moloch, como Citri, como Lilith, como Abaddon, por exemplo, eles não tinham uma representação de imagem muito animalesca, uma figura com asas, etc. Era apenas uma representação de homem, tá bom? Então, o que acontece? Bafomé nada mais é do que uma etimologia de palavra. Ele é um ser criado, como Eliphas Levi, como símbolo, como uma representação. Jefferson, você é burro e chato. Adeus. Foi de base. Vamos lá. Falar, xingar, tudo bem. Tá. Falar, xingar, tudo bem, mas fludar o chat não. Tá? Pra gente entrar em perguntas interessantes, inteligentes, de pessoas com a capacidade cognitiva maior do que a de um rato. Beleza? Então vamos lá. Antes de Dogma e Ritual de Alta Magia, 1850, agora fiz o 5 certo.
54. Tá certo? Tá certo? Não, um fiz certo também. Lembrando que eu estou escrevendo e desenhando ao contrário, tá, gente? Antes de Dogma e Ritual de Alta Magia, que é lançado em 1854, na verdade, Dogma é 1854 e o Ritual é 1856, né? A gente tem essa junção, mas foi apresentado, lançado por Eliphas Levi em 2 anos diferentes. Não tinha nada falando sobre Baphomet. Salve guarda o que era citado e falado em referência à Inquisição Templária, onde os cavaleiros templários foram caçados, assassinados, sacrificados, tá bom? Foram sacrificados pela Igreja Católica por conta de uma falta acusação de culto ao diabo, de culto ao demônio, de culto ao bode e etc. Por que essa imagem associada ao diabo? Primeiro, burrice, tá? Burrice. Primeiro estudo, associado ao diabo por burrice. Segundo lugar, porque o diabo tem uma associação ao bode, tá? O diabo cristão, ele é associado ao bode. Por que o diabo cristão é associado ao bode? Porque na Europa antiga, lá naquele períodozinho de entre 500 até mesmo 1000 depois da Era Comum, né, como vocês gostam de chamar, depois de Cristo, o culto europeu ele era muito centralizado em deuses antigos, deuses de fertilidade, deuses com características animalescas, como todo o bom e velho paganismo, tá? Explicação sobre o que em específico? Pode perguntar, tá bom? Então, o que acontece? O culto a Deus Pan na Europa medieval era extremamente forte, tá? Porque Deus Pan era um Deus alegre, era um Deus de festas, era um Deus de fertilidade, de fartura. Então, como todo e bom ser humano, né, os europeus gostavam de fartura, gostavam de prosperidade, gostavam de sacanagem também. Então, o culto a Pan era extremamente forte, assim como o culto a Dionísio para os gregos era forte. Tá? As pessoas têm essa facilidade de conexão com divindades voltadas a farturas e etc. Entendeu? Então, como forma de diminuir o culto a Pan, como forma de prejudicar e principalmente atrapalhar, né, e amaldiçoar de certa forma esse culto, eles pegaram a imagem de Pan e associaram ao diabo. Tá bom? Pegaram a imagem de Pan e associaram ao diabo. Por que ficou essa associação? Como forma de diminuir. O cristianismo em si, principalmente o judaísmo, eles faziam com muita frequência, né? Eles tinham o costume de pegar divindades de outros povos e diminuir, transformar isso em demônios, transformar isso em anjos caídos, transformar isso nisso e naquilo outro, como forma de diminuir a moral desses deuses, né, perante as pessoas e principalmente o seu culto. Então, como forma de diminuir o culto a Deus Pan, que a representação de Deus Pan era um bode, né, ou era um bode grande, ou muitas vezes aquela figura do sátiro, sabe? Crônicas de Nárnia, meio homem, meio bode, tá bom? Entendeu? Por conta disso, eles associaram essa figura ao diabo. Não tem nenhuma colocação bíblica, nenhuma passagem bíblica que colocam essa aparência, ou essa aparência de bode ao diabo. Se tiver, por favor, me mostre, mas eu já te adianto que você não vai achar. Você não vai achar, tá bom? Então, o que acontece? Por conta disso, essa associação do bode existiu referente ao diabo. E aqui a gente vai citar e explicar por que tem essa representação em relação a Baphomet. Tá? Primeiro a gente tem que compreender que não existia culto a Baphomet antigamente. Essa colocação em relação ao culto a Baphomet e os cavaleiros templários era outra forma da igreja de acabar com os cavaleiros templários. Quando uma pessoa era acusada de culto ao diabo, culto ao demônio, de bruxaria e etc., a pessoa não era simplesmente presa, torturada e morta, tá? Executada. Fora isso tudo, a pessoa também era o quê? Todos os seus bens, todas as suas posses eram entregues à igreja. Entendeu? Todas as suas posses eram entregues à igreja. Por isso, grandes monarcas, por isso pessoas influentes, grandes comerciantes,
gente com dinheiro, influência, terras, foram acusadas de bruxaria, né, ao longo da história católica, como forma da igreja se apossar de seus bens. O mesmo aconteceu com os Cavaleiros Templários. Então, por que citaram o nome Bafomé lá? E por que Eliphas Levi utilizou o nome Bafomé também como nome para essa representação cabalística e esotérica? Vou chegar o quadro aqui um pouquinho para o lado, tá bom? E nós vamos falar sobre a etimologia de Bafomé. A gente tem que entender que o nome Bafomé, ele é um enagrama para o nome de 3 divindades. A gente tem o Ba, de Baal, tá? Nós temos o Fo, Bafo. O Fo é relacionado a Moloque. E para finalizar, nós temos o Met, que é relacionado ao deus Seth, do antigo egípcio. Então, a própria etimologia do nome Bafomé já remete a 3 divindades extremamente importantes em cultos antigos, sendo Baal o Senhor, aquele deus de ordem, o deus acima dos outros deuses. Tá bom? A gente tem que entender que Baal significa em hebraico Senhor, tá bom? Senhor, Deus divino, tá? Esse nome Baal era associado aos deuses da antiga Cananeia, né? Baal Zebut, Baal Ramon, Baal Ekron e etc. Mas também era um título dado a sacerdotes, a grandes reis, tá bom? Baal e o nome dessa pessoa, beleza? Moloque, um deus dos antigos moabitas, o deus da força, do poder, o famoso deus touro, tá? E por último, o primeiro adversário, o deus Seth, do antigo Egito, deus do caos. Então você vai ver que Bafomé vai ter algumas representações e algumas coligações que remetem muito ao Egito antigo, tá? Considerado não só o berço da humanidade, tá bom? Como considerado também, tá? O berço da mediunidade, da espiritualidade, da magia. Até hoje o Egito Antigo é referência em relação à magia, o esoterismo. Tanto que qualquer loja, casa esotérica e etc. tem lá umas imagens egípcias que automaticamente o nosso subconsciente já nos remete a esses seres, tá bom? Então, vamos lá. Minha irmã de 7 anos fez um desenho igual ao seu. Pô, parabéns, seu irmão, prodígio. Deus abençoe a vidinha dela. Beleza? Então nós temos Senhor, nós temos poder e nós temos o caos absoluto, a ligação, a manifestação, essa força, esse poder incontrolável. Nos mitos egípcios, Seth era tão poderoso que quando ele luta contra Horus, tá? Horus não, Osíris não, é Horus mesmo. Quando Seth luta contra Horus, ele não é destruído, ele não é aniquilado, ele não é lançado a nada, porque Seth era tão poderoso que os deuses utilizam de Horus, de Seth, para ser um deus guardião, né? Para ele guardar o próprio deus Amon-Ra, para ele protegê-lo, de tão poderoso que é a representação do caos, da magia é. Então nós temos um Deus acima de outros, um Senhor, nós temos um Deus de força e poder, e nós temos um Deus de caos e de magia, entendeu? Sendo direcionado na etimologia do nome, peraí que a tinta está zoada nesse aqui também, na etimologia do nome Bafomé. Alguma dúvida em relação ao nome dele? Alguma pergunta sobre isso? Sobre essa origem? Podem ficar à vontade. Sim, é por conta da ring light, por exemplo. Quando eu entro na frente dela, dá pra ver. Deixa eu virar ao contrário. Na barriga dele é o caduceu de Mercúrio, tá?
Aí está, 1854, mas a Bíblia já estava bem antes disso. Meu amigo, onde que tem Bafomé escrito na Bíblia? Larga de ser burro. Ter tudo, exatamente. Os seios de Bafomé são seios femininos. Bafomé é uma figura andrógena. Ele tem seios femininos, ao mesmo tempo que tem o falo masculino, o pênis. Tá bom? É mesmo um símbolo de alquimia? Sim, também. Quais são suas fontes? Referentes a Bafomé, a gente tem Dogma e Ritual de Alta Magia, nós temos o Cabalion também, referente ao quê? Referente às interpretações das leis universais e herméticas aqui. Nós temos também a Tábua de Esmeralda, tá bom? Não dá na mesma? Não, cara, vai ler a Bíblia de novo, tá? Porque você está lendo com o bumbum, certo? Então vamos lá, sendo que não tem perguntas nem dúvidas em relação ao nome, a nomenclatura de Bafomé, nós vamos pegar aqui, analisar alguns símbolos. Analisar alguns símbolos referentes a ele. Nós temos que entender que Bafomé é uma representação da Cabala, tá bom? Uma representação cabalística, é uma representação elemental, é uma representação hermética, tá bom? Fala, Emi. Tudo bem, querido? Tá sumido mesmo. Quem o criou? Elifas Levi no Dogma e Ritual de Alta Magia. Não é uma criatura, tá bom? Não é uma criatura, nem um ser, é uma representação. Beleza? Bafomé não é uma entidade, então? Não! Bafomé não é uma entidade, não é uma divindade. Bafomé não tem vida, tá bom? Bafomé é um símbolo criado por um homem, uma colocação criada por um homem. Ele não é Satã, também não. Ele é uma divindade, então? Não, não é uma divindade. Bafomé é um símbolo criado por Elifas Levi em Dogma e Ritual de Alta Magia nos anos de 1854 e 1856. Vou falar no Nick sobre cada um. Exatamente, perfeição, equilíbrio e outras coisas também. O que realmente ele representa? Vamos entrar lá agora. Isso vale para todos os Daimons? Não. Por que coloca um bode junto com Bafomé? O rosto de Bafomé é um rosto de bode. Os cascos são cascos de bode. Beleza? Vamos lá. Quais são as representações elementais de Bafomé? Vamos começar pela cabeça, tá? Pela cabeça. Nós temos primeiro aqui os chifres e a tocha da iluminação, tá? Vamos fazer o chifre primeiro? O chifre de Bafomé. Vamos lá no chifrezinho de Bafomé. Deixa eu virar aqui um pouquinho mais para esse canto do quadro. Tá? Vamos lá. Nós temos que entender que coroas na cabeça de reis, adereços, joias, etc., elas só foram começar a surgir depois da Era do Bronze, depois que o ser humano começou a manufatura do metal, começou a mexer, modificar e trabalhar com o metal. Então, antes disso, como que reis, como que sacerdotes se destacavam dentro de uma sociedade, sendo que eles não tinham coroa, não tinha esse trabalho com metal, com bronze, etc. Então o que acontecia? Eles utilizavam de crânios de animais, tá? Utilizavam de ossos. Então se você vê alguns filmes muito antigos, pelo menos principalmente filmes relacionados a povos ancestrais, tá? Até mesmo povos indígenas, né, aborígenes, você vai ver que sacerdotes, xamãs, né, e líderes utilizavam não só vestimentas, peles de animais,
mas também crânios de animais. Quem nunca viu aquele filme lá, onde o mocinho, onde a mocinha tá trampando ali, trabalhando pra caramba, lutando contra lá uma tribo, uma determinada tribo, e pessoas dessa tribo utilizavam uma cabeça de um crânio de bode, um crânio de boi, um crânio de touro como capacete. Isso era símbolo de poder. Então os chifres são representações de força e poder e sempre foram dentro da história da humanidade. Entendeu? Então os chifres dentro da figura de Baphomet são representações dessa força, dessa energia, dessa vontade. Entendeu? Então, o que significa a tocha? Nós temos aqui a tocha entre os chifres, certo? A tocha é uma representação da iluminação, tá bom? Iluminação, tá? Nós temos principalmente, nós não temos muito essa cultura aqui no Ocidente, tá bom? Não temos muito essa cultura aqui no Ocidente, mas no Oriente tem uma cultura muito relacionada à iluminação, o Nirvana, ao Tao, tá? Do taoísmo, tá bom? O Nirvana presente no hinduísmo, no budismo, tá bom? A iluminação, esse ápice, essa evolução espiritual. Muito bom, Big Butterfly, eu esqueci de escrever. Vou escrever aqui. Para eu falar sobre isso depois. Muito obrigado. Amém, Malu? Satanás te abençoe também. Beleza? Então, aqui a tocha é uma representação dessa iluminação, desse desenvolvimento espiritual, desse próximo passo que o ser humano tem que dar, que ele tem que buscar esse desenvolvimento, esse céu, tá bom? Esse ápice de inteligência, de sabedoria e de equilíbrio. O fato da tocha ser representada entre os chifres também mostra que o caminho para a iluminação não é no bem, que o caminho da iluminação não é no mal, que o caminho da iluminação é entre eles, é o equilíbrio. Então nós temos aqui uma representação do chifre de um lado, o chifre do outro e a tocha no centro. Os chifres, o conjunto completo, os três, né, lado a lado, são uma representação do que? São uma representação do equilíbrio entre os polos, o equilíbrio entre o bem e o mal, o equilíbrio entre o certo e o errado, o equilíbrio entre o positivo e o negativo, o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Entendeu? Outra questão, tá bom? Outra questão. A tocha aqui também remete ao elemento fogo, o elemento da transmutação, tá bom? Uma representação entre as nossas mudanças, um elemento que traz uma questão da nossa força, da nossa energia, tá bom? O elemento fogo é muito importante, é o elemento da mudança. O nosso cérebro, fisicamente, ele só tem o desenvolvimento que ele tem hoje a partir do momento em que o ser humano começou a se alimentar de carne, entendeu? E ele só começou a se alimentar de carne de verdade, com gosto, a partir do momento em que ele começou a cozinhar. Então o fogo traz essa questão da transmutação e do desenvolvimento humano também. Ah, mas hoje em dia, então, pegando esse ponto de vista, veganismo, vegetariana é errado, eles deixam de comer carne, etc. Não tem nenhum problema. A questão é que naquela época as pessoas, né, os aborígenes, os primeiros seres humanos, eles não podiam, não tinham como montar uma dieta rica em proteínas, etc. Tudo do seu jeito certinho. Então, por conta disso, a carne era a melhor fonte de energia e desenvolvimento. Então, compreender essa questão do equilíbrio, vamos passar para a próxima parte. Na testa de Baphomet, nós temos o pentagrama invertido. Vamos lá? O pentagrama invertido. Tá aqui certinho? Beleza.
tá fraca, deixa eu ver se essa tá melhor. Pô, essa daqui tá muito melhor. Ela é que tá a junção da preta e da azul. Vai ficar até muito pra cá, mas é isso. Pentagrama. Na testa de Bafomé nós temos presente o pentagrama invertido. Tá bom? O que representa o pentagrama invertido? Nós percebemos, eu já fiz live em relação a símbolos ocultos. Tá bom? Já fiz live falando em relação a símbolos ocultos. E nós aprendemos lá que o pentagrama ele é uma representação dos 5 elementos. Tá bom? Tendo o fogo, o ar, a terra, a água e a quinta essência, o quinto elemento, o espírito, a caixa, o divino, o éter. Tá bom? Nós temos isso. Mas qual que é o significado do pentagrama invertido? Então, o pentagrama, como essa representação elemental, ele representa a sutileza dos elementos. Tendo o espírito, a caixa, o divino, né, o éter, a quinta essência, como o mais sutil, o mais leve de todos. Tá bom? Então, por conta disso, numa posição, essa quinta essência ficaria na ponta do pentagrama. Tendo aqui o fogo, o ar, a terra e a água. Por conta disso, o que traz então o pentagrama invertido? O pentagrama invertido traz essa essência misturada. Ele mostra que apesar do Akasha, apesar da quintessência ser o elemento mais sutil, ele é o elemento principal, que através dele todos os outros elementos são criados. Através dele toda a manifestação é criada, trazendo a importância da quintessência até uma questão mais, uma representação de Deus, do divino, do Criador. Então, quando o pentagrama invertido é colocado aqui, ele traz essa sensação, tá? E essa representação de que a partir da manifestação tudo é criado, que a sutileza é sim importante, mas conhecer e representar cada local em que ela é colocada é o ideal. O pentagrama invertido sendo colocado no meio da testa também faz uma alusão ao terceiro olho, tá bom? A glândula pineal, ao chakra frontal e etc. Beleza? Certo? Alguma dúvida em relação ao que nós vimos até agora? Porque eu sou fã de Berserk, a melhor obra escrita é Berserk. Só por isso? Uhum. Respira fundo, mulher. Não. Alguma dúvida em relação ao que foi tratado? Os símbolos voltados para baixo têm alguma forma de relação com o alinhamento de chakras? Não, apenas a cruz invertida, tá? A cruz invertida que mostra esse alinhamento de chakra. Outros símbolos ao contrário, não. Tô brincando. O estigma de Berserk também é uma representação da minha família, tá bom? Meu cachorro se chama Guts e ele é um sobrevivente. Então eu e minha esposa tatuamos o estigma. Cadê o escrito? Continuando. Agora vamos bater na tecla, obviamente, do chifre de bode. Do bode em si, né? No rosto de bode. Tá bom? Que é o mais importante. Não é o mais importante, mas é o que chama mais atenção. Quando as pessoas pensam em Bafomé, a primeira coisa que eles reparam e veem é isso aqui. Essa cabeça. Pessoal, não precisa ficar silenciando os crentes não. Deixa espumar. É bom que traz visualização. Foi começar a silenciar os crentes, diminuiu 50 pessoas. Deixa os crentes espumar, bom que traz para mais gente. 55. Estava com 100 até agora. Deixa os crentes espumar, deixa espumar. Só não pode xingar no chat.
Beleza? O bode. A gente tem que entender que o bode ele é um símbolo de fertilidade, de força, de magnetismo, entendeu? Então o bode representado, o rosto de Bafomé como bode, não tem nada a ver com o diabo cristão, nem o deus Pan. Na verdade tem mais a ver com o deus Pan, tá? Porque é uma representação da fertilidade. Você coloca um bodezinho com 10 cabritas, no dia seguinte, aquele bodezinho engravidou as 10. Você vê problema em quem adora Bafomé como entidade viva? Cara, vejo sim, porque isso é um símbolo, é uma representação de uma falta de conhecimento enorme, entendeu? A pessoa que adora, que acende vela para Bafomé, que fala que vai fazer pacto com Bafomé, para mim é a mesma pessoa que é a mesma coisa que você pegar uma cruz, que o cristão pegar uma cruz e acender uma vela para a cruz em si. Porque são símbolos, são representações, não tem vida. Bafomé tem uma energia no seu simbolismo, tem uma energia no seu significado, tem energia no que ele representa, mas não no que ele é, porque ele não é nada em si, entendeu? Onde eu estava, obrigado, lembrei. O bode. Então o bode é um símbolo de fertilidade e de força de vontade. Eu não falei só de botar o bode lá com 10 cabritas e ele engravida as 10. Mas se você prender esse bode, ele vai fazer de tudo para sair de lá. Ele é a força de vontade. E dentro de um ponto de vista antropológico, nós percebemos que todas as divindades voltadas à fertilidade, tá bom? Em sua grande maioria, tá bom? Elas são representadas pelo bode. Então os povos antigos já tinham essa noção do quão fértil a figura do bode é. Quem criou Bafomé? Eliphas Levi. Bafomé seria a junção de várias divindades em forma de uma representação, não de divindades, tá? Apenas um nome. A nomenclatura foi uma das primeiras coisas que eu fiz, né? A representação de Baal, Moloch e Seth, mas sim de leis universais. A gente tem um conceito e um contexto hermético dentro de Bafomé muito forte, tá? E a gente ainda vai chegar nessa parte. Vai sim, Henrique Ron. Obrigado pelos presentes de Crux. Beleza? Então essa é a importância da figura de bode. Nós temos aqui as asas. Quernunos também. Nós temos aqui a asa, representação do elemento A. Esse daqui é o símbolo alquímico do elemento A, tá bom? Para qualquer magista, para qualquer alquimista, você fazer esse desenho aqui, ele vai mostrar, ele vai saber que você está falando a respeito do elemento A. Esse é o símbolo alquímico universal que representa o elemento A, tá bom? Peidorreira. Arruma uma mulher peidorreira assim, que ela vai peidar no meio da sua live para 60 pessoas. Não ri não, fica com vergonha não, ninguém mandou você peidando. Ah, exatamente. Os outros Daimon também são símbolos? Não, eles são divindades em si. Tá bom? Então as asas aqui remetem ao elemento ar. O elemento ar, nós trabalhamos o elemento ar como um símbolo do conhecimento, do esclarecimento. O elemento ar ele é responsável pelos pensamentos, pelo raciocínio lógico, pela mente. Então as asas de Bafomé são a representação do controle desse símbolo sobre sua própria mente, sobre suas próprias vontades, também entrando em um conceito hermético, tanto que a posição das asas é em figuras humanoides, seja como anjos, seja como Bafomé, seja como os deuses sumérios, que também tem uma colocação bem presente em relação a asas, né? Elas sempre são colocadas nas costas, travadas no centro do corpo, tá? No meio do corpo. Os Daimon são aqueles gigantes que vieram antes do dilúvio. Não existiu dilúvio, não houve dilúvio, tá bom? Vamos deixar isso bem implícito. O dilúvio ele é representado em outras culturas, foi apenas uma agregação do judaísmo. Porém, quando você não tem um mundo globalizado, quando você não conhece todas as nações e a vastidão do que o cerca,
Se o seu derredor, onde seus olhos alcançam, estiver cheio de água, para você foi no mundo inteiro. Entendeu? Elemento A, controle sobre o pensamento. Tá? Vamos falar vamos falar dos órgãos reprodutores de Baphomet. Nós temos aqui o falo, né, que seria literalmente o pênis, e nós temos os seios. Se vocês perceberem, o seio de Baphomet é feminino, tá? Não é um seio masculino, ele é feminino, ele é fértil, tá? Ele é cheio de leite para dar. Por que ele é cheio de leite para dar? Para trazer novamente esse aspecto da fertilidade e principalmente o intuito do sagrado feminino e a importância dele, trazendo novamente a questão do equilíbrio. Então o Baphomet é uma figura andrógena, tá bom? Com órgãos genitais masculinos e femininos. Para o pessoal do YouTube, não estou aparecendo muito porque eu estou com o cigarrinho na mão e o TikTok ele é bem restrito e chato em relação a isso. Beleza? Então nós temos no falo e no seios representação dos dois sagrados, masculinos e femininos, tá bom? Que é representado também por isso aqui, caralho, mano. O hexagrama, a estrela de 6 pontas, essa colocação equilibrática, o sagrado masculino e feminino, o falo e o útero, o cálice e a adaga, o atame e toda essa questão ritualística. No que Baphomet é usado na prática de magia, mais como um símbolo. Na prática de magia, ele é como se fosse um exemplo, tá? Como se fosse uma questão que nós podemos alcançar, como se fosse uma representação do nosso ser mais evoluído, o nosso ser mais equilibrado, o nosso ser que faz a alusão entre tudo e ao mesmo tempo nada. Nós temos as duas mãos de Baphomet, para cima e para baixo, novamente remetendo às leis herméticas, tá? Nesse caso está remetendo à segunda lei hermética, tá bom? O que está abaixo é como está acima. A segunda lei é a lei da correspondência. Para você que quer conhecer os céus, você que quer conhecer os demais planos de manifestação, conheça primeiro o nosso, porque o que está lá, assim é como o que está cá. Entendeu? Então, a posição de mãos, essa posição de mãos é muito famosa. Você vê várias figuras históricas, várias imagens. Se você pegar pinturas de Jesus Cristo, numa época mais renascentistas, pinturas renascentistas de Jesus, ele está fazendo esse símbolo de mãos, tá bom? Porque mostrando novamente, fazendo alusão à segunda lei hermética, a lei da correspondência. O que está embaixo é como o que está acima, beleza? Nas mãos nós temos o solvit coagula, tá? Que numa vulgata latina significa algo como dissolver para reagrupar, dissolver para coagular, tá bom? Destruir para criar, entendeu? Fazendo alusão à quarta lei hermética, se eu não me engano é a quarta ou a quinta, a lei da polaridade, o negativo e o positivo, os polos opostos um ao outro, entendeu? Toda essa colocação, novamente tendo a vida e a morte, a criação e a destruição, sendo uma representação do próprio nascimento e principalmente do renascimento. Beleza? No centro da barriga de Baphomet, nós temos aqui o caudoceu de Mercúrio. Presente, tá bom? Presente aqui, peraí que fiz errado essa outra cola. Presente na nossa medicina, presente na farmácia. O caudoceu de Mercúrio é um símbolo associado à cura, tá bom? Associado a Hermes, tá? Também conhecido como Hermes Trimegisto.
Novamente fiz errado, fosse desenhar ao contrário é uma merda. Serpente Kundalini também pode fazer alusão a Kundalini. Tá? Caraca, mas eu não estou acertando essa outra cobra de jeito nenhum. Deixa eu fazer essa bosta aqui. De novo, isso. Tá bom? O caudoceu de Mercúrio, um símbolo também, novamente, de equilíbrio, de criação, de vida, de saúde, tá bom? Então, colocando o caudoceu de Mercúrio no centro de Bafomé, é uma representação de que a nossa mente, tá? De que a nossa colocação, ela nada mais, nada menos é do que parte do nosso mental, parte do nosso controle. Elas são entrelaçadas, sim, eu fiz as entrelaçadas no meio. Ó, nele eu fiz entrelaçadas, mas eu fiz separado aqui para falar um pouco mais sobre a dualidade, tá? Por isso que aqui por fora elas estão separadas, mas aqui elas estão entrelaçadas dentro de Bafomé, tá bom? Porque sendo representações novamente da polaridade positivo e negativo, entrando em equilíbrio. As serpentes, elas não se destroem, elas não lutam entre si, elas não se matam. Tá bom? Porque isso é uma representação também de saúde. Por que é utilizado na saúde o caudoceu de Mercúrio? Porque Hermes, tá? Conhecido como Mercúrio pelo panteão romano, era não só um deus, né? O deus das correspondências, o deus mensageiro, mas também era o deus de saúde, tá? De cura. Por isso que é utilizado isso. Mas principalmente as serpentes do caudoceu de Mercúrio trazem também essa questão de mensagem, tá? Elas ficando aqui no centro de Bafomé, faz uma alusão à primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo. Segundo a lei do mentalismo, a nossa mente é responsável pela nossa realidade. A mente é responsável entre a ligação dos céus e a terra. A mente é responsável entre a ligação do plano espiritual com o plano material. Tanto que a serpente, ela tem 3 voltas, tá? A de cima, a do centro e a de baixo, fazendo alusão a esses planos: espiritual, mental e material. A carne, a terra, tá bom? Tendo a mente como uma ligação entre esses planos, beleza? Representações elementares. Eu falei conforme foi chegando, mas vamos botar aqui de novo. Elemento fogo, tá bom? Elemento ar, elemento terra, tá bom? Nas patas, ok? E por último, mas não menos importante, o elemento água, apresentado sobre o mundo, né? Presente no mundo e também presente aqui nos seios, o sagrado feminino, elemento água, o sentimento, beleza? Continuando, nós temos as patas como representações, tá bom? Do elemento terra, tá? E nós temos Bafomé sentado acima do mundo. Por que Bafomé está sentado acima do mundo? Demonstrando que todo esse simbolismo, a água também representa, e algumas vezes representa a cura, tá? Depende muito. Então essas cobras também poderiam representar a água também. O caudoceu de Mercúrio em si, ele praticamente já representa os 4 elementos dentro dele, tá bom? Então, por que Bafomé está sentado acima do mundo? Bafomé aparece sentado acima do mundo, deixa eu voltar aqui para o centro, mostrando que essa representação extremamente equilibrada, essa representação extremamente bonita, essa representação extremamente pura, está acima do mundo material, está acima do ego, está acima do ódio, está acima da raiva, está acima da morte, está acima da vida. Isso tudo aqui está acima de nós. Tá bom? De nós como? De nós seres, de nós almas, de nós deuses? Não, mas de nós seres humanos mesquinhos, seres humanos materiais, tá bom? Mostrando que o equilíbrio está acima da própria vida. Entendeu? Então é importante entender que Bafomé é uma representação, ao mesmo tempo que é este símbolo,
ele é uma representação do que seria Deus. Se te perguntarem, quiserem falar, cara, mas Deus Criador, a manifestação, tá bom? A manifestação, quem criou os céus e a terra, quem criou os demais planos de manifestação, quem criou tudo e todos, excluindo, não estamos falando de Deus bíblico porque ele não fez nada disso, tá? Isso é um fato, tá bom? Mas esse Deus, essa manifestação, esse Big Bang, né, como alguns gostam de dizer, se fosse, a gente sabe que ele não precisa de representação porque ele é, mas se fosse para representá-lo, como você representaria? Assim. Simbolizando fertilidade, simbolizando o equilíbrio, simbolizando a vida, simbolizando a morte, simbolizando os nossos elementos, simbolizando a nossa alma, simbolizando a sabedoria. O caudoceu de Mercúrio também traz uma representação da sabedoria também, não só a tocha, mas o próprio caudoceu também, representando a sabedoria, representando a vida, a morte, o masculino, representando o feminino, entendeu? Representando tudo. Então, Baphomet é um símbolo que você pode associar até mesmo a Deus. Deus Criador, tá? A força, a energia, o caos absoluto, o universo, o Big Bang, a manifestação. Então ele é uma representação universal. Pô, mas ele é uma representação universal como? Se ele está representando só o que tem na Terra, animais, seres, asas, elementos, etc. Como que seria uma representação universal? Lembra? Correspondência. O que está abaixo é como o que está acima. Beleza? Meus amores, é isso. Assim que essa live estiver disponível, eu já vou postá-la no YouTube. Então sempre que você quiser uma colinha, pode ir lá, tá bom? Que a live vai estar lá, você vai poder pegá-la desde o início. Lembrando que Baphomet, ele sempre terá mais representações. Isso daqui é uma representação básica, tá? Pegando um contexto hermético, um contexto filosófico, um contexto esotérico, tá bom? Mas você pode sentar um pouquinho e analisar essa figura, essa imagem, e ela vai falar mais com você. Ela vai representar mais coisa para você. Ela vai se mostrar diferente para você. Então, um deverzinho de casa, tá? Pega a imagem de Baphomet, exclua tudo que foi citado aqui e vê o que ela te fala, vê o que ela te representa também, tá bom? Porque a gente entrar num ponto de vista, num conceito mais filosófico, a gente vai embora. Aí vai ser uma live de 5, 6 horas seguidas, beleza? Então faça esse teste, né, essa introspecção, tá bom? E veja o que mais Baphomet pode representar para você, beleza? Link na bio, tá? Tem o meu contato para fazer orçamentos, agendar consultas de oráculos, agendar trabalhos espirituais também, tá? Dentro de alta magia, dentro de baixa magia, dentro de Goécia, dentro do voodoo agora, tá bom? Dentro de magia africana, tá bom? Dentro da lei de Umbanda, dentro da Quimbanda também a gente faz, beleza? Então entra aí na link, fala comigo, me conte sua história triste, eu vejo a melhor forma de desenvolvê-la, tá? Tem o nosso Apoie-se também, com um grupo exclusivo, com uma biblioteca exclusiva que não tem no grupo aberto, tá? Com cortes de aulas, das aulas privadas, né, dos cursos. Também tem áudios diários meus explicando, conversando, tá bom? Trazendo sempre o ensinamento para vocês com valores simbólicos, porque eu já tenho dinheiro suficiente para viver do jeito que eu vivo bem, beleza? Outra coisa, tem o meu Instagram, sempre abro caixa de perguntas lá praticamente diariamente, inclusive, né, tem uma aberta ainda, tá bom? Não deu 24 horas ainda, então pode tirar alguma dúvida lá no Instagram ainda, tá? E também o nosso link aberto, o nosso grupo aberto, beleza? Outra coisa, o dia de amanhã vai ser retirado para oráculos, tá bom? Então vai ter uma, entre aspas, promoção, porque eu não sou a Magazine Luiza, está relacionado a uma tiragem específica sobre o seu 2023. Então vai estar no valor simbólico de R$50,
tá bom? Onde eu vou tirar no tarô em relação ao seu 2023 falando sobre dinheiro, falando sobre vida profissional, vida pessoal, vida amorosa, tá bom? E ainda dando conselhos e passando alguns cuidados que você pode ter para o seu 2023. Beleza? Fiquem bem, fiquem em paz, bom descanso, bom trabalho amanhã para quem trabalha, bom estudo amanhã para quem estuda. Beleza? Não esquece de me seguir, clicar no link, tá? E rever essas aulas no YouTube sempre que bater uma dúvida. Beleza? E o pai é muito acessível também, tá? Pode me chamar que eu respondo. Talvez não na hora, mas eu vou te responder. Beleza? Um abraço, um beijo, muito obrigado pela presença. Meus alunos, meus filhos, meus iniciados, muito obrigado por estarem presentes assistindo essa aula pela 5ª vez, acredito eu já. Beleza? Amo vocês, reconheço vocês e não esqueço nunca. Beleza? Beijo!